Pessoal, boa noite. Vejam aí o ponto da matéria que eu parei e logo na sequência aqui eu vou fazer a chamada. Vou aguardar 2 minutinhos até que todos possam acessar a aula, ok? Conseguem me ouvir perfeitamente? Estão vendo o material aqui de audiência de instrução e julgamento. Paulo, pode falar. Boa noite, Bruno. Bruno, Oi. você me ouve? Você me Pois ouvindo, não, Bruno? estou te Boa ouvindo noite. perfeitamente. Boa noite. Ok, boa noite. Ô, Bruno, eu queria, se você puder tirar, assim, 30 segundos do início da aula, só para você voltar àquela questão de ontem, por gentileza, é só porque rapaz, eu perdi uma aula sua uns 15 dias atrás, anterior à prova, e eu sempre doutrina, tipo, voltar, tudo na prova, caiu a questão, fiquei meio perdido. E ontem eu me perdi num raciocínio aqui, na hora que você fez a questão, eu nem consegui fazer direito. Eu não consegui anotar na hora, não anotei, se você pudesse, pelo menos, me passar ela novamente, se for possível, só para eu, hoje que eu passei da tarde aqui estudando o conteúdo de ontem, para ver se eu consigo responder, não é para eu te enviar, não, mas só para eu poder Mas refazer aqui. eu não entendi. Você quer a questão de ontem? Exatamente. Porque eu não consegui fazer na hora, porque eu dei uma saidinha da minha mesa e quando eu voltei eu não consegui acompanhar o raciocínio, sabe? Ah, sim. Vou pegar aqui no histórico. Só um instantinho. Então, pode colocar no que eu copio, se for possível. Eu ver se eu coloco no chat aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu só achar aqui o histórico aqui. Só um instante.
Ô, Paulo, eu vou colocar no grupo aqui novamente a pergunta. Aí, acabo de colocar aqui no grupo qual a pergunta, ok? Essa é a pergunta do exercício de ontem. Tá ok, Bruno, estou copiando ali. O Thiago pediu para eu te avisar que ele tá em trânsito de fora para cá, vai atrasar um pouquinho a sua aula, tá? Ah, sem problema. Professor, Oi. é a Lara, a Jéssica pediu para avisar que o telefone dela deu problema e não vai poder assistir a aula de hoje. Tá ok? Então vamos lá, vou fazer a chamada. Adrine, Amanda Soares, Bruna Mayra, Daniela Moreira, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernando Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica Honora, João Vitor Esperandil, Lara, Larice, Laira, Leandro Teixeira Pires, Lucas, Maisla, Marcela Candian, Matheus, Felipe, Micaele Gonçalves, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara Honório, Thalia Magalhães e Tiago Firmiano. Eu coloquei, Daniela. Ok. Ao final da aula, nós fazemos uma nova chamada. Vocês estão vendo o material aí? Gostaria. Pode falar, Paulo. Bruno, me desculpa interromper, mas só para eu ver se eu entendi aqui a questão de ontem, só para não passar sem coisa, você perguntou em qual inciso do artigo 1015 está prevista a hipótese de cabimento do agravo de instrumento, não é isso? Deixa eu Parece voltar. que... Espera aí, rapidinho. Tá.
Eu posso ler para você? Pode. Então, está colocado assim, em qual inciso do artigo 1015 está previsto a hipótese de cabimento do agravo do instrumento no caso do recurso de decisão saneadora do processo? Não está previsto, né? Isso, não está previsto. Não está previsto. E se de forma clara, tá, na verdade, aí que eu coloquei lá ontem, o inciso 11º, né? Sim. Aí que fala, eu achei que eu não tinha entendido nada, mas parece que, porque quando as partes eles pedem esclarecimento e ajustes, né? Ele fala aqui que a previsão, como não está previsto no artigo 1015, o saneamento, essa questão do saneamento aqui, né? A única, só é possível recorrer no agravo de instrumentos o artigo, é só a questão do ônus da prova, né? Isso que está previsto no inciso 11, é correto? Não, na verdade, a explicação sobre esse ponto foi no seguinte termo. Não há um inciso específico que traga a previsão de cabimento. Não há um inciso que diga assim, cabe o agravo de tal situação. Decisão saneadora. O que é preciso você entender, e o que eu estava dizendo, é preciso a compreensão de que não importa o nome decisão saneadora, porque você não vai encontrar nenhum inciso falando em decisão saneadora. O importante é que você saiba, dentro da decisão saneadora, qual o conteúdo será objeto de recurso. E aí, dentro do conteúdo, você faz a adequação aos incisos do 1015. Eu dei o exemplo do inciso 2º, que é de mérito, o inciso da distribuição do ônus da prova, e não me recordo qual outro inciso que eu dei como referência. Por quê? Não é um inciso relacionado à decisão saneadora, mas sim o conteúdo da decisão saneadora que você quer recorrer, que vai se adequar aos incisos do 1015. Eu tenho um parágrafo aqui, Bruno, só mais um segundinho, só para eu não atrapalhar a aula. Não, fica à vontade. Da doutrina, que ele coloca assim, olha, a decisão saneadora, né, e organização do processo não está prevista no artigo 1015 CPC como recorrível por agravo de instrumento. De forma que esse pedido de esclarecimento e ajuste será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. Sendo de natureza interlocutória, em tese, seria o agravo de instrumento, né? Aí vem na sequência, fala assim, a exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, que está lá essa distribuição do ônus da prova para o inciso 3º lá daquele artigo que nós estamos falando, que é o artigo 357, né? Aí fala, a exceção fica por conta da distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso 11 do artigo 1015 CPC. Eu queria só saber se a resposta está dentro disso aqui, né? Apesar de você ter feito um complemento nela aí, né? Isso. Na verdade, o que está na doutrina e o que eu estou falando é basicamente a mesma coisa. O que eu acrescentei foi que você não vai encontrar no 1015, em nenhum dos seus incisos, nenhum inciso compatível com decisão saneadora. Mas você vai olhar o conteúdo dessa decisão e lá no conteúdo é possível adequar ao 1015. Como, por exemplo, o indeferimento da oitiva de uma testemunha, por exemplo. Aí você pega isso e faz a adequação ao 1015. Inversão do ônus da prova, que é esse que a doutrina trata de forma expressa. Entendeu? Aí é como o conteúdo que você vai recorrer que você se adequa aos incisos do 1015. E não a decisão como um todo que está prevista lá. Não, está ótimo. Porque ontem realmente eu tinha ficado aqui perdido, mas agora eu entendi, ficou claro. Obrigado. Já é? Ok. Obrigado, Bruno. Não, tranquilo, fica à vontade. Vejam aí em qual ponto desse material eu parei. Se eu falei todo desse material
se eu pelo menos expliquei o material como um todo, para a gente começar trabalhando com cada um deles aí. Professora Larissa, boa noite. Na última aula você falou para a gente ler esse material aí todo. Isso, que nós começaríamos esse material, não é isso? Sim, mas era para a gente ler ele antes de começar a aula. Tipo assim, hoje, no caso, era para ter lido antes, só falou isso. Ah, tá. E deu uma passada bem rápida por cima dele, coisa de uns 5 Ah, minutinhos. isso que eu queria, isso que era a minha dúvida. Então eu cheguei a pincelar alguma coisa dele, né? Isso, aí falou para a gente ler em casa o material que era importante leitura para essa próxima aula. Ah, perfeito. Então tá. Então eu já consegui aqui identificar qual o ponto da matéria. Só um instante que eu vou abrir meu material aqui, coisa de 2 segundinhos, só um instante. Então vamos lá, pessoal. Eu tinha passado com vocês o material, uma simples referência, né? Fui pincelando o material para que a gente pudesse começar o estudo da audiência de instrução e julgamento. Então, aqui para nós, hoje, nosso estudo é compreendido do artigo 358 ao artigo 368. Esse material, na aula anterior, eu já havia passado para vocês. Eu separei esse material em pontos relevantes e disse a vocês, olha, que era necessário estudar esses pontos relevantes e que vocês deveriam, como a colega de vocês já me alertou, de que vocês deveriam ter feito a leitura para que nós pudéssemos começar o material já com a leitura feita, o que nos tornaria, nos daria mais tempo e seria uma forma melhor de compreensão. Eu já comecei dizendo a vocês que, na verdade, a audiência de instrução e julgamento, ela tem um objetivo claro e nem sempre ela vai ocorrer. Então, ela tem como objetivo a produção de prova oral. Então, esse é um ponto que nós temos aqui como referência. Trata-se de uma audiência que ela é voltada. Deixa eu abrir aqui, parece que alguém chamou. Felipe, eu não mexi na imagem da apresentação. Ela está parada. Eu não disse, não movimentei, não. Só tá uma mancha branca na tela, Bruno. Ah, só uma mancha branca. Ah, tá. Eu achei que tivesse... Espera aí que eu vou voltar aqui. É sexta-feira. Apareceu agora? Agora foi. Voltou?
A sexta-feira tem esses detalhes, né? O computador não funciona, a internet cai. Se der algum problema, vocês me chamam. Porque acaba que eu não consigo ver. Abra o microfone, porque acaba que eu não consigo ver tudo. Ok? Bom, como eu havia dito, essa audiência é muito comum a confusão em relação à audiência. É muito comum a confusão em relação à audiência. Pô, tem alguma coisa dando errado aqui. É muito comum os alunos acreditarem que a audiência de instrução e julgamento ela é obrigatória. Na verdade, ela é um ato processual discricionário do juiz. Então, o juiz, ele analisa a necessidade de se ter uma audiência de instrução. Por isso que no material de saneamento do processo, eu coloco para vocês que, na verdade, trata-se do quê? Se necessário, como algo discricionário por parte do magistrado. Então, isso é um ponto muito importante, um ponto de introdução muito importante, porque senão vocês cometerão uns erros, que são erros clássicos, em que muitos alunos, quando formam, acreditam que todos os processos terão audiência de instrução e julgamento. Eu já vi situações em que o processo tramita pelo juizado de pequenas causas. Esse é um exemplo que eu já presenciei. E esse processo, ele vai ter audiência de conciliação e, ao final, o conciliador, muitos de vocês serão conciliadores, questiona as partes, através dos seus procuradores, se tem interesse no julgamento antecipado do processo. Bom, quando ele te pergunta isso, na verdade, você tem que ter um conhecimento de processo, você tem que ter um conhecimento processual do que nós estudamos até agora. É uma hipótese do 355? Se é uma hipótese do 355, você então vai manifestar um interesse do seu cliente em que seja um julgamento antecipado, um julgamento conforme o estado do processo. Mas se não configura nenhuma hipótese do 355, cabe a você então fazer o quê? Requerer a audiência de instrução e julgamento, que é um ato processual complexo e voltado ao quê? À produção das provas orais. Bom, você então tem que delimitar quais são as provas e quais são os fatos objeto dessa prova. Isso porque você tem que convencer, abre e fecha aspas, ao magistrado da necessidade de se ter uma audiência de instrução e julgamento. Ok? O que eu me chama a atenção? Porque eu já vi colegas de profissão, o juiz perguntar: doutor, tem outras provas a serem produzidas nesse processo? Não, excelência, não tem mais provas a serem produzidas. Não tem? Não. Aí o juiz fala: então, ok, eu vou passar concluso. Quando ele diz que vai passar concluso, significa que ele vai passar concluso para sentenciar, porque configurou alguma das hipóteses ou as hipóteses do 355. E aí o colega saiu da audiência e falou assim com a parte: pode ficar tranquilo, nós teremos outra audiência com o juiz, a gente vai trazer as testemunhas, nós vamos ser ouvidos, você vai ter oportunidade de falar com o juiz tudo que o senhor quer falar. Não vai ser verdade. Porque se ele disse que não há mais provas a serem produzidas e o magistrado entender como possível o julgamento do processo na fase em que ele se encontra, não ocorrerá necessariamente a audiência de instrução e julgamento. Ok? Então, essa audiência, ela não é uma obrigatoriedade, ela é uma necessidade mensurada pelo juiz. Feitas essas considerações, a audiência como ato complexo,
ela tem como realização os seus atos preparatórios. Então, primeiro você realiza os atos preparatórios para depois os atos propriamente instrutórios. Quais são os atos preparatórios que você tem numa audiência de instrução e julgamento? Ora, intimação da testemunha, intimação do perito, se o perito for ser ouvido. Você tem intimação pessoal da parte para prestar depoimento. E aí o Rodrigo colocou uma pergunta para a gente assim, não ocorrendo a conciliação, ela se torna em uma AIJ? No meu exemplo, não. Porque no juizado você tem duas audiências, né? A audiência de conciliação e, se o juiz entender necessário, a audiência de instrução. Tá ok? Dentro dessas atividades preparatórias, nós temos isso, as intimações. Nós temos também um aspecto conciliador, em que o juiz propõe uma conciliação. Nós também vamos falar da conciliação, do aspecto conciliatório. Nós temos também a fixação dos pontos controvertidos. Vocês estão vendo no organograma. A fixação dos pontos controvertidos, que significa o quê? Significa que na própria audiência, o juiz vai fixar quais são os pontos controvertidos. E a fase instrutória propriamente dita, que é a prova oral, a colheita da prova oral e os esclarecimentos do perito. Ok? Findo essa fase instrutória, a gente entra numa fase de discussão da causa, que são os debates orais, que eu já mencionei para os senhores, e depois a fase decisória, que é a prolação da sentença, que, via de regra, não ocorre na audiência de instrução e julgamento, tendo o juiz uma designação de data para proferir a sentença. Então, esses são os aspectos introdutórios que você deve anotar. Lembrando aos senhores, isso é muito importante, lembrando aos senhores que eu aconselho que vocês peguem a folha assim, ó, e dividam entre as atividades preparatórias, as atividades saneadoras, as atividades instrutórias e, por fim, as atividades orais. Então, eu aconselho que vocês façam dessa forma, ok? Para que a gente possa, à medida que for progredindo com a explicação, você vai preenchendo esse quadro no caderno de vocês ou nas anotações, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Artigo 358, eu começo a leitura dele. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta, e aí vocês vão acompanhando pelo material a primeira coisa que ocorre aí vejo que a primeira coisa que ocorre no dia e horário designados, olha, vejo, nós já passamos pela fase preparatória, porque se já há dia e hora designados, é porque as partes já foram intimadas, as testemunhas já foram intimadas. Quer saber como procede a intimação da testemunha? Passe os olhos lá no artigo 455 do CPC. Eu também mencionei isso na aula anterior. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, aqui o juiz está dizendo, o legislador está dizendo,
olha, o primeiro ato solene é declaração de abertura da audiência e será apregoada às partes, ou seja, as partes serão chamadas, e isso recebe o nome, apregoar é chamar as partes para comparecimento, assim como as demais pessoas, como perito, Ministério Público e etc. O Rodrigo coloca para a gente aqui, não estando presente a parte intimada, ela sofrerá alguma sanção ou multa? Rodrigo, aqui na audiência de instrução e julgamento, segundo o posicionamento do STJ, se a parte for intimada para prestar depoimento, intimada pessoalmente para prestar depoimento e não comparecer, presumir-se verdadeiro os fatos alegados, ou seja, uma presunção, tá, dos fatos trazidos pela parte adversa. Há uma confissão quanto à matéria fática. Uma confissão ficta, óbvio, né? Ok? Era essa a sua pergunta mesmo? Não, porque a revelia é ausência de contestação. Ela não entraria com revelia, não. Tá? Porque a revelia é ausência de contestação. Aqui seria mesmo confissão dele, confissão ficta. Porque ele foi pessoalmente intimado para prestar depoimento pessoal e não fez. E não compareceu. Tranquilo? Tá. Vamos seguir. Qualquer dúvida, chama aí. Bom, seguindo ainda na leitura, instalada a audiência, então, a audiência foi aberta, agora houve a instalação da audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Pois bem, vejam que vocês já colocaram aqui, dentro daquele quadro esquemático que eu pedi aos senhores, vocês já colocaram aqui o quê? A parte conciliatória. Então, nós já tivemos as partes preparatórias e agora a gente tem o quê? A parte conciliatória. Significa, então, que o juiz tentará a conciliação. Parece que alguém levantou a mão. Tiago, fica à vontade. Tiago, eu não consegui te ouvir. Parece que o Thiago teve problema com o áudio, mas aí assim ele levanta a mão novamente. Como eu estava dizendo a vocês, deixa eu só voltar aqui ao ponto. Estava falando sobre o artigo 359. Instalada a audiência, o juiz então vai tentar uma conciliação. Muito cuidado, e aí eu pego um ponto da matéria, que acho que o Rodrigo chegou a mencionar isso, que significa o seguinte: essa conciliação aqui que o juiz busca é uma conciliação, é uma fase da audiência de instrução. Então, ele tenta essa conciliação. Em nada tem a ver
com a audiência de conciliação que nós estudamos lá no 334, quando nós estudamos a contagem de prazo, requisitos da petição inicial, a audiência de conciliação e mediação. Não. Aqui é uma etapa da audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz tentará, já instalada a audiência de instrução e julgamento, o juiz tentará conciliar as partes. Vejam, e aí eu peço aos senhores, já explico, Felipe, eu peço aos senhores que grifem essa parte final do 359. Vejam, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como mediação e arbitragem. Ou seja, não tem relação e nem interfere naquelas tentativas anteriores. Muito importante isso, ok? Felipe, eu sugeri que você pegasse uma folha A4. Deixa eu pegar uma folha A4 aqui. Sugeri que você pegasse uma folha A4 e anotasse ela nessa posição. Nessa posição, você iria colocar... Professor, não tá dando para ver nada, não. Tá aparecendo só o seu áudio. Vocês não estão vendo a minha imagem? Não, tá só o símbolo do Unifagoc. A Marcela mandou que o dela tá normal. Deve ser o meu computador, então. Agora tá normal. Mas quando a Larissa falou, não estava. Tinha começado naquela hora. Antes um pouco não estava. Assim que ela abriu o microfone dela, começou a falar, aí você apareceu. Eu falo que a sexta-feira tem isso, gente. Vocês não estão acreditando. E eu não tô te vendo até agora. Tá todo mundo te vendo, menos eu. Mas tá bom, tá bom. Eu não sei. Eu não sei se isso é bom ou ruim para você, mas fica a dúvida aqui. Enfim. Mas vamos lá. Você vai pegar a posição do A4 normal e vai colocar na posição paisagem. Bom, olha só. Aqui você vai colocar as etapas da audiência. Não são os atos que você tem projetado aí no material. São as etapas. Então, a audiência... Deixa eu pegar uma caneta na gaveta. Tinha caneta aqui para todo lado. Eu vou desenhar aqui. Agora não tem a caneta. Só um instante que eu vou pegar a caneta. Então, eu colocaria assim... Eu colocaria dessa forma, ó. Eu dividiria a minha folha em etapas. Tá vendo aqui, ó? Consegue ver os risquinhos aqui da etapa? Aí eu colocaria, na primeira etapa, eu colocaria fase preparatória. Na segunda, fase conciliatória. Eu colocaria assim, ó. Fase preparatória, fase conciliatória, fase instrutória, fase de debates e, por fim, fase decisória. Por quê? À medida que eu for fazendo a explicação e a leitura dos artigos, vocês vão colocando aqui assim, ó, dessa forma. Ou seja, Rodrigo, eu estou com uma folha A4 na posição de imagem e estou dividindo como se fosse um quadro em etapas. Então, a primeiro quadro, dentro dessa paisagem, dessa disposição da folha A4, eu coloco no primeiro momento, como se eu estivesse separando por dias da semana, mas, na verdade, eu estou separando por etapas. A primeira etapa preparatória, depois a conciliatória, a instrutória, a de debates e, por fim, a decisória. As preparatórias são as intimações das partes para depoimento pessoal, intimação das testemunhas e intimação dos peritos para esclarecimento. A fase conciliatória, Felipe, ficou mais claro agora? A fase conciliatória, no quadradinho seu da conciliatória, eu colocaria o artigo 359 do CPC
e colocava uma observação na sua anotação. Atenção à parte final do caput do 359. Por quê? Para você não confundir essa tentativa de conciliação já com a AIJ instalada com aquela conciliação lá do 334, que é requisito da petição inicial. Então, eu colocaria aqui nesse primeiro momento essa fase conciliatória, 359, caput, chamando atenção para a parte final do caput do 359, que fala que não há prejuízos aos outros métodos de solução de conflitos já utilizados aí, ok? Outra situação importante é que me chama a atenção nessa fase, uma vez que já está instalada a audiência, eu pediria aos senhores para, nesse momento, fazer uma referência ou fazer a leitura do artigo 368, que diz o seguinte: a audiência será pública, ressalvada as hipóteses, né, de sigilo, as hipóteses legais de sigilo. Isso significa, então, que a audiência, uma vez instalada, ela é uma sessão pública. Significa que ela é feita com as portas abertas, franqueando a presença de qualquer pessoa, sem que essa pessoa justifique o motivo ou interesse em assisti-la. Então, a audiência de instrução e julgamento é uma sessão pública. A parte não precisa justificar previamente ou argumentar qual é o seu interesse e qual é o motivo que ela está ali para assistir. Ok? A pessoa pode chegar e assistir. Lembrando que deve-se ressalvar aí as hipóteses legais de sigilo. Já o magistrado não pode impedir, porque é uma sessão pública. Está lá no 368 de forma expressa. Trata-se de uma sessão pública. Mas o magistrado tem o poder de polícia. Poder esse que você já sabe do que se trata, porque você fez a leitura do material e eu coloquei lá no material de vocês como tema relevante. Espero que tenham lido. Então, o juiz no nosso sistema processual, ele mantém o poder de polícia. Bom, se ele mantém o poder de polícia, um dos desmembramentos, ou um dos desenrolar do poder de polícia, é que o magistrado, então, tem o poder, o dever de organizar, por questões de urbanidade, por questões de trabalho, ele tem o poder, dever de organizar a audiência. Em especial, o número de pessoas. E, portanto, ele pode determinar a retirada daquelas pessoas que estão lá em excesso e também aquelas pessoas que se portarem de forma inconveniente, com ausência de urbanidade, com desrespeito ao ato solene ou a qualquer pessoa. Esse é o poder de polícia do magistrado, ok? Tudo bem, pessoal? Todo mundo compreendeu isso? Até aqui, claro. Isso é uma matéria muito legal, porque se aproxima muito do que muitos de vocês já estão vendo na prática. Eu vou pedir aí alguém que tenha acesso ao VADMEC que coloque para a gente o artigo 189 do CPC. Alguém consegue colocar para a gente 189? Pronto, colocou para a gente aí. O Matheus colocou para a gente aí.
essa é uma exceção dessas que eu falei. Ou seja, em segredo de justiça, tá? Bom, tá aí, segredo de justiça. Então, essa é uma exceção à regra do 368, ok? Então, esse aí é um ponto dentro desse meu quadro aqui, sofisticado, esquemático, você já fez a anotação. A próxima anotação é agora a fase instrutória propriamente dita. Jairo, você tem a palavra. Jairo, eu acho que o seu microfone ainda está desligado. Ô Jairo, eu não sei se você está falando, mas eu não estou ouvindo. Realmente não estou ouvindo nada. Tenta ligar e desligar o áudio, se é que você está tentando falar alguma coisa. Ô Jairo, você quer escrever ou está com problema a mãozinha levantar? Ah, não, então tranquilo. Então vamos lá, eu vou dar seguimento aqui normal, qualquer coisa, você me chama ou... Bom, então vamos lá. Feitas essas observações, a fase conciliatória se encerra com o poder de polícia lá no 360. A gente passa agora para a fase instrutória. Veja que ainda está reproduzido na tela para vocês o organograma que eu tenho aí da sequência de atos. Estão vendo aí o organograma, né? Eu movimentei aqui um pouco. Só que eu quero chamar a atenção para alguns pontos e agora trabalhar de forma muito clara e específica sobre a ordem da coleta de prova oral. Isso é extremamente importante. Antes de adentrar nessa ordem, e aí você vai colocar dentro do aspecto aqui, dentro da partezinha da fase instrutória, você vai começar com o artigo 361 do CPC. Então, você vai pegar o artigo 361 do CPC e vai começar por ele. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nosso sistema, então, permite agora a utilização da técnica de arguição direta para o depoente. Então, o depoente ele é arguído diretamente pelo advogado da outra parte. Isso significa, então, que no texto que eu passei para vocês, do material, qual o nome que foi dado a essa teoria da arguição direta, que nós trouxemos lá do direito penal americano? Senhores?
Alguém aí? Qual é o nome? Pessoal, estava no material. Qual o nome dessa técnica que nós trouxemos? Nós, como sociedade. Então tá. Eu acho que sim, é só assim. Eu vou colocar então como exercício. Tá aí o exercício. São 8 horas. Vamos dar uns minutinhos para mandar por e-mail. Ok? Tá aí. A pergunta que eu fiz, eu vou colocar agora como exercício. 5 minutinhos para mandar a resposta por e-mail e aí nós seguimos com a matéria.
Pode ser inquirição da testemunha ou inquirição da parte. No exercício foi a inquirição da testemunha, mas você pode responder também como inquirição da parte, no caso do depoimento pessoal. Pessoal, podemos seguir? Com mais um minutinho aí? Ô, professor. Oi. Deu um problema no meu computador aqui, eu fiquei com mais ou menos quase uns 10 minutos que ia apagado, eu não vi nada até esse momento. Então...
Eu, agora que eu voltei, deu um problema aqui, se ligar o microfone, até que não me esticou nada. Aí eu desliguei, liguei de novo, agora voltou ao normal. Quer dizer, eu nem sei o que você perguntou aí, nada, fora. Vou colocar a pergunta novamente. Vou colocar no chat aí a pergunta, tá joia? Ok. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Acho que já deu um tempo razoável aí. Bom, o que eu perguntei é qual seria um nome. Agora, depois da pergunta feita, alguém quer responder? Isso, Marcela, isso, Sara. Na verdade, o nosso sistema processual, ele continua adotando o sistema presidencial. O que significa que o sistema presidencial também estava como um tema relevante no nosso material. Trata-se da possibilidade, ou que cabe ao juiz, colher a prova direta e pessoalmente. Bom,
No entanto, esse poder dado ao juiz através do sistema presidencial não permite a ele, atualmente, a filtrar ou que ele faça a intermediação da pergunta dos advogados aos depoentes, sejam testemunhas ou as partes. No entanto, ele ainda coordena e ainda é necessário pedir ao juiz a palavra, ou utiliza-se o termo pela ordem, para pedir a palavra para se falar ou se questionar o depoente. No entanto, volto a te dizer, nós adotamos o sistema cross-examination, que é a pergunta feita diretamente pelos advogados ao perito, às partes e às testemunhas, sem que essas perguntas passem por intermediação do magistrado. Ok? Então, essa é a resposta. Com base nesse exercício, com base na resposta, a gente consegue aí evoluir por mais um tema relevante no nosso material. Ok? Então, vamos lá. Analisando o artigo 361, ele já está na fase instrutória dentro desse sistema que eu passei para os senhores. O 361 caput traz assim: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente. Então, você vai colocar na sua anotação, no seu sistema aí, ó, de anotação, nós estamos dentro da fase instrutória, aqui, você já colocou 361, e agora você vai colocar para grifar a parte final do 361, que significa, então, que você vai preferencialmente, você vai seguir essa ordem. Isso que o legislador trouxe para a gente, da sequência preferencial, significa dizer que ela não é obrigatória, mas sim uma preferência, com base na hermenêutica. Então, o magistrado pode inverter essa ordem? Segundo a doutrina e a jurisprudência, sim, o magistrado pode inverter essa ordem, desde que ele fundamente a decisão de alteração dessa ordem, ok? Então, ele tem que fundamentar a decisão de alterar essa ordem. Então, vamos à ordem, porque ela é muito importante. Eu gostaria que vocês, ao ler o artigo 361 e a ordem, percebessem o porquê dessa ordem. Qual é a estratégia, qual é a busca do legislador ao estabelecer essa ordem? Então, vamos lá. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Inciso 1º, o perito e o assistente técnico, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do 477, caso não respondidos anteriormente. Então, se o perito não respondeu quando solicitado os esclarecimentos, no termo do 477, ele será intimado para prestar esclarecimentos em audiência. Então, é o primeiro ponto. O perito, então, é a primeira prova oral, são os esclarecimentos do perito, desde que ele não tenha respondido por escrito anteriormente. Em seguida, ou ato contínuo, os depoimentos pessoais. Quando a gente fala de depoimento pessoal, eu sempre reforço com meus alunos. Você vai requerer o depoimento pessoal da parte adversa. Você não pede o depoimento pessoal do seu cliente. Você não pede o depoimento pessoal da parte que você está defendendo. Você pede o depoimento pessoal da parte adversa, porque é matéria probatória. E qual o objetivo do depoimento pessoal? É buscar a confissão. Se em algum momento, na sua atuação, seja como advogado, Ministério Público, o magistrado questioná-lo
qual o objetivo do requerimento de depoimento pessoal da parte adversa? Os senhores compreendem que o depoimento pessoal ele é voltado para se alcançar a confissão, ou seja, as perguntas que você fizer ao depoente, à parte, serão perguntas buscando sempre a confissão. Então, vamos à ordem. O depoimento pessoal está lá no inciso 2º. O autor depõe primeiro, o réu em seguida. Então, a ordem do depoimento pessoal é autor e réu. Com isso, nós passamos para o inciso 3º, que são as provas testemunhais. São as testemunhas, que seguem a mesma sequência. Primeiro as testemunhas arroladas pelo autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu. Então, sempre depõe primeiro o autor e as suas testemunhas, né, na sequência, e depois depõe as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Ficou claro isso, pessoal? Claro isso, senhores? Jairo, eu não sei realmente se a Agora mãozinha não, levantou. agora não, professor. Agora vai perguntar mesmo. Tá, vamos lá. É uma coisa lógica, né? Porque o autor tem que ser assim mesmo primeiro, porque quem defende tem que ser depois. Eu não. É uma coisa mais lógica, por isso é isso mesmo. Porque a pessoa, o autor, ele vai julgar, né? Julgar, e o réu vai se defender. Quer dizer, a defesa vem sempre depois. Não é o caso. Sim, no sistema nosso é isso mesmo, você está certo. É sempre essa sequência. Olha que interessante. E aí eu vou pegar a sua dúvida, a sua ponderação, e vamos fazer um exercício de raciocínio, todos nós. Vamos imaginar que a testemunha arrolada pelo autor é o João. E a testemunha, o João é o autor da ação. E a Maria é a ré. O João e a Maria arrolaram o Joaquim. Significa, então, que Joaquim, ele é testemunha tanto do autor quanto do réu. Joaquim vai ser ouvido primeiro pelo autor ou pelo réu? Alguém sugere? Entendeu o que eu disse? Só tem uma testemunha. A testemunha, ela é comum. Ela é tanto do João quanto da Maria. Qual é a importância da sequência do inciso 2º? Perdão, qual é a sequência do inciso 3º nesse meu caso? Isso é um raciocínio lógico. Compreenderam a minha pergunta, pessoal? Pessoa lógica vai ser primeiro pelo autor, né? Mas não tem um segundo. Não tem. Tá certo. Ele vai ser ouvido uma vez só. E qual a importância da regra do inciso 3º? Jair, pense comigo. Alguém quer sugerir, sem ser o Jairo? Por que se segue essa ordem? Porque a gente se defende de alguma coisa que foi alegada. Se não foi alegado nada, se não deu oportunidade da parte autora falar, eu vou me defender do quê? É Não, tá isso? esquentando. Mais ou É menos isso isso que o aí. Jairo falou. Mas eu quero. Tá me ouvindo? Sim. Ó, mas aí tem uma sequência. Tem algo aí que tá melhorando. Se eu estou dizendo que o Joaquim vai ser ouvido num único momento,
Professor, não sei se você está vendo o chat aí, mas a aula está gravada, tá travada para todo mundo aqui. Parece que não pão geral. Pois é, Rodrigo, mas eu te escuto. Agora do Bruno não tá dando para ver nada. Como ele Parece começou a que ele cortar. Porque começou a cortar e depois ficou silêncio. Provavelmente é o dele mesmo. Mas caiu a imagem também ou caiu só o áudio? O meu tá travado o áudio e a imagem tá com ele com a mão na boca, travou. Hoje é sexta-feira, tá desse jeito. Gente, eu cheguei agora, será que tá tudo preto ou é só a minha internet que tá muito ruim aqui em casa? Não, foi lá, Thiago. Foi lá, filho. Relaxa, foi lá. Então me ajuda aí. Eu nem sei da aula, eu não peguei pela metade, nem metade, não, final, né? Eu consegui pegar alguma parte. É sexta. Pegou nada, Thiago. Todo mundo já te viu no comecinho da aula. Me viu na hora que tava chegando, né? Com oxigênio no hospital, né, Larissa? Não, você ligou a câmera, acho que você nem viu que você tinha ligado. Não, foi eu que liguei mesmo. Cheguei com 17 balas de oxigênio. Faltou oxigênio no hospital, ué. Ó, você é doido. Você vê qual passa. Pessoal, voltou aqui a minha conexão. Agora voltou, Bruno. Agora voltou. Qual foi o último ponto que eu parei aqui? Vocês conseguiram me ouvir? Depois que eu falei, travou, Bruno. Ô, Bruno, eu cheguei agora e nem sei onde tá, não. Queria mais alguma coisa. Isso, na verdade, eu estava dizendo que se eu tenho só o Joaquim para ser ouvido, qual a importância de primeiro se ouvir a testemunha do autor e do réu? É só uma, ela é uma testemunha comum? Essa é a pergunta. Ou já não faz diferença nenhuma mais? Só tem o Joaquim foi trazido tanto pelo João quanto pela Maria. Não tem mais nenhuma testemunha. E aí eu tinha perguntado ao Jairo e aos demais alunos, então por que, nesse caso, é um exemplo para a gente fazer uma reflexão, porque nesse caso é importante, ainda assim, seguir a sequência do inciso 3º? Alguém quer chutar? Alguém sugere? Seria uma testemunha importante para a audiência? Sim, mas aí, Rodrigo, eu quero saber por que manter a sequência de primeiro o autor e depois réu? Se é só uma pessoa. Porque sai do sistema que você mostrou agora há pouco, do presidencialismo da audiência. Não. Eu quero saber por quê. Por que primeiro... Professor, pode responder? Pode. Porque primeiro, eu acharia o seguinte, que a parte que trouxe o autor, ele vai fazer as perguntas que interessam a ele. A ele só. Vai fazer a pergunta do outro. E na segunda vez, o outro vai fazer a pergunta a ele, o réu lá. Isso, então a sequência é importante mesmo que seja testemunha comum, porque ela interfere na ordem de quem vai perguntar. Se primeiro você vai ouvir as testemunhas arroladas pelo autor e depois pelo réu, mesmo que seja uma testemunha comum aos dois, se mantém a ordem o quê? Primeiro, quem faz a pergunta é o autor. Depois, quem vai fazer a pergunta é o réu. Por isso que mesmo que seja uma testemunha comum e única, deve-se manter a ordem do questionamento. Primeiro o autor e depois réu. Ficou claro agora? Ô, Bruno, só me tirou uma dúvida. Vamos lá. Correto que você acabou de falar agora. Mas primeiro tira a dúvida da testemunha do autor, não é? Depois que do réu. No caso aqui é só o Joaquim, é só uma pessoa. Só uma pessoa, correto. Isso. Aí depois o juiz pode intimar da vítima, no caso, por exemplo, assim, eu sou o autor, depois ele pode chamar a testemunha da vítima, não pode, não? Mas nesse caso não tem. Nesse caso, o Joaquim é tanto testemunha do autor quanto do réu. É uma pessoa só.
O que eu estou dizendo, correto. isso, o que eu estou dizendo é que primeiro vão fazer as perguntas do autor e depois vão se fazer as perguntas do réu. Para quem? Para a mesma testemunha. Que o inciso terceiro mantém essa ordem. Então, mesmo que seja só o Joaquim, primeiro o autor faz todas as perguntas que forem pertinentes e depois abre-se a palavra para a ré, através do seu advogado, para fazer pergunta. Isso é relevante porque, estrategicamente, quem faz as perguntas primeiro são sempre o quê? As testemunhas, são sempre o autor que faz as perguntas primeiro. Não, correto, porque eu fiquei em dúvida, porque uma vez uma pessoa me falou que na audiência de instrução, que Uhum. o juiz pode perguntar e fazer a pergunta, igual você acabou de falar, que depois ele também pode intimar a vítima a, como eu vou te falar, Não, eu acho que aí você está falando do interrogatório. é, Que o juiz pode fazer as perguntas dele, juiz. O juiz pergunta, faz o interrogatório dele. Ele faz as correto. perguntas. E aí depois ele pega e abre a palavra para testemunha responder as perguntas do autor e depois do réu. Isso é uma possibilidade, o juiz fazer um interrogatório. Nós não vamos ver nessa questão instrutória. Mas aqui no meu exemplo era só mesmo a testemunha. Não, eu entendi, porque quando a testemunha primeira fala, correto, mas eu entendi que uma pessoa falou comigo na audiência de instrução, ele pode intimar as duas testemunhas. Não, pode sim, só que nesse caso aqui não tinha duas, né? Não, eu sei que tem uma, mas o juiz pode pedir, tipo assim, você pegar a primeira fala com a primeira testemunha, e depois ele pode pedir da vítima, correto? Ele pode fazer uma audiência de instrução com as duas vítimas depois de perguntar. Só isso que que é a minha dúvida. Eu não entendi muito bem, porque ele pode, eu não sei, vamos supor, se for num processo civil, ele pode, na mesma audiência, tem que ser na mesma audiência, ele pode ouvir o autor, né? Ou depois ouvir o réu. Eu acho que como você está falando de vítima, usando a expressão vítima, talvez seria uma audiência de instrução no processo penal, em que ele faz o interrogatório do acusado e depois, se ele achar pertinente, ele intima para ouvir a vítima. Mas Não, esse correto. seria lá no processo penal, eu acho, tá? Eu acho que no seu exemplo está mais ligado ao processo penal, que aí é mais comum ouvir separado. Eu acho, tá? Mas aí qualquer coisa você vai me Então, falando que eu no vou penal tentando mesmo, tirar sua mas dúvida. eu achei que não precisava as mesmas coisas. Pessoal, então anotem aí. Então tá bom, então pode continuar, Aurea. Obrigado, tá, professor? Que é isso, tranquilo. Pessoal, então vamos pegar esse ponto aqui. Vocês anotem para mim que eu parei dentro da fase instrutória, no inciso 3º do artigo 361. Ok? Dúvidas até esse ponto da matéria? Vamos à chamada, e aí, à medida que vocês forem respondendo, vocês estão liberados, ok? Adrine, Amanda Teixeira, Bruna, Daniela da Silva, Daniele, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor, Lara,
Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara Honório, Thalia, Tiago Firmiano. Pessoal, uma boa noite. Até mais. Forte abraço aí. Ô, Bruno, me desculpe aí, mas depois você tira minha dúvida. Valeu? Oi? Eu não ouvi. Desculpa. Depois você tira minha dúvida, porque eu fiquei, tipo assim, cara, a gente escuta muito advogado e onde que eu trabalho eu vejo, acho que eu confundi o processo penal com o processo civil. Você me falou, na audiência de instrução, que você me explicou, Sim, sim. foi na última aula, né? Não, tranquilo. Fica à vontade aí. Eu Tiver fiquei meio dúvidas. confuso por causa disso, cara. Não, isso acontece. Às vezes eu mesmo, na prática, no dia a dia, a gente confunde algum procedimento. Mas qualquer coisa, eu estou à Tipo assim, disposição. eu sou estudante, mas acho que, tipo assim, eu te perguntei, porque eu fiquei, na hora que você falou audiência de instrução, quando você vai no Código Penal, tipo assim, o juiz vai lá e pede audiência de instrução. Aí você entende, todo mundo que fala disso, que a audiência de instrução é o quê? Libera o cara, dando exemplo, lá e tal. Mas eu achei que era a mesma coisa que no processo civil. Não. Não, isso acontece. Às vezes eu mesmo confundo quando estou na prática, porque quando a gente está aqui com orientação do material, fazendo uma sequência, é mais fácil. Mas na prática, no dia a dia, a gente acaba gerando essa confusão mesmo. É normal, não se incomode com isso. Você vai Não, tipo confundir assim, em me diversos desculpa, vezes. cara. Não, Ô, Minha professor, correria. foi. o senhor prometeu pagar cerveja se o Vasco ganhasse o Flamengo. Vai pagar mesmo? Eu? Oi, tem que ver essa gravação aí, Jair. Ô, Jário, se o Cruzeiro ganhar e subir pra Série A, eu pago uma cara de cerveja pra mim, pra você, pro Ó, Bruno e pra galera aí, ó. ó o vermelhinho aqui em cima da tela escrito gravando, ó. Olha, professor, Ó, pode regravar daí que assim que começar as aulas, eu tenho o prazer de pagar uma cerveja para a turma aí, o senhor convidado. Tá certo. Um abraço, pessoal. bom, Boa noite. Bruno, me desculpa mesmo aí, cara, porque eu não entendi, Tchau. desculpa ter entrado na aula por último aí, Não, desculpa mesmo. fica à vontade, Thiago. É um prazer ter Valeu, visto. obrigado, tá? Abraço. Tchau.